Hoje meu trabalho foi aqui, ao ar livre, num parque socioambiental aqui da minha cidade, né? Aí olha aqui, ó. Tem a companhia de um caramelo felino aqui, ó. Olha que bacana. Um parque socioambiental. Aqui, deixei o celular carregando aqui e roteando a internet pra mim ali com essa vista bacana. No que não pode é parar. Agora pronto, tem um enfeite de mesa. Ei, rapaz, deixa eu só trabalhar, moço. E para finalizar, ganhei um enfeite de mochila. E aí, fi? Vai deixar eu colocar meu computador aí dentro para poder ir almoçar ou não? Vai ficar de enfeite na mochilinha? Bem, mas eu tô te mostrando essas cenas hoje porque me veio a questão, me veio isso na cabeça, né? Nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Eu acho que trabalhar para viver é até aceitável, sabe? Nós temos que trabalhar para poder viver. Agora, viver uma vida inteira para trabalhar, cara, eu já acho demais, sabe? Hoje eu tive a oportunidade de ir na parte da manhã trabalhar aqui, nesse parque socioambiental da minha cidade. Trabalhei na parte da manhã aqui, agora eu vou almoçar. Caramba, olha o tamanho dessa árvore aqui. Então eu vou pegar o meu carro, que não é esse aqui, ele tá ali na sombra. Vou ali pegar o meu carro e a gente vai continuar esse papo aqui. Ele tá lá, o meu Siena 2010. Então, pensa só, cara, quantas vezes a gente foi orientado, né, pelos nossos familiares a, a trabalhar para viver. E esse conceito, ele tá certo, sabe? Trabalhar para viver. Esse conceito de trabalhar para viver, ele até tá certo, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde a gente não faz nada sem dinheiro, sabe? Por exemplo, esse carro aqui, ele tá funcionando agora porque tem dinheiro. Eu paguei o combustível dele, eu paguei para ter esse carro aqui, né? Então, para você manter a sua vida, o mínimo que seja, o básico possível que seja, cara, você vai ter que ter dinheiro, sabe? Por quê? Você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar sua internet, sua compra do mês, né? Então, hoje nós vemos um mundo capitalista e para manter todas essas coisas, por mais que o seu custo de vida seja baixo ou alto, não importa, para manter isso, você vai sim precisar de trabalhar para poder viver, porque viver custa. Viver vai requerer pagamento de conta. Viver é geração de boleto, sabe? Então, pensa comigo. Você vai precisar de trabalhar para poder viver. E isso é inevitável, sabe? Você não vai conseguir fugir disso a sua vida inteira. Enquanto você existir, você vai precisar de se manter vivo, se manter funcionando e para isso trabalhar para viver. Pessoas se aposentam, né? E mesmo se aposentando, tem gente que recebe uma aposentadoria e a aposentadoria não é suficiente para manter o custo de vida. Então o que que ele faz? Ele pega e continua trabalhando, sabe? Por quê? Trabalha para poder viver, porque viver custa. Já outras pessoas, elas se aposentaram e o que elas recebem é suficiente. Elas não precisam trabalhar. Só que mesmo assim, as pessoas trabalham. Sabe por quê? Porque trabalhar para viver. Quando você vive uma vida sem trabalho, parece que está faltando alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma grande quantidade de dinheiro. Ela tem uma participação numa empresa que vale R$ 500.000 e ela tem uma vida confortável. Ela não precisa trabalhar, é uma mulher. E mesmo assim, até onde eu sabia, eu não sei hoje, né? Até onde eu sabia, ela fazia trabalho voluntário. Ela se levantava todos os dias de manhã, cedo, às 5h30 para 6 horas, estar em um determinado comércio para atender as pessoas. Ela trabalhava de 6 até as 10, se eu não me engano, de forma voluntária. Por quê? Você precisa trabalhar para viver, para se manter, e quando você não precisa se manter com o trabalho, você precisa trabalhar para se manter vivo, para se sentir necessário, para se sentir vivo, né? Tem pessoas que vivem de rendimento e trabalham. Tem pessoas que são aposentadas e o valor da aposentadoria
cobre o custo de vida e elas trabalham. E tem pessoas que, mesmo aposentadas, precisam trabalhar para manter o custo de vida. E tem pessoas igual eu, que são CLT, né? Sai agora para o almoço, mas é CLT, e que trabalha. A gente trabalha para viver. Então, tenha na sua cabeça que trabalhar para viver não tem problema nenhum. É isso aí, a gente trabalha para viver. O problema está em viver para trabalhar. Tem gente que vive para trabalhar, ele faz uma coisa, ele é viciado em trabalho, ele vive para trabalhar. Você fala assim, ó, você vive para ser feliz? Não, não vivo para ser feliz, não vivo para minha família. Tem gente que não vive para ser feliz, não vive para a família, não vive para a vida, ele vive para trabalhar, sabe? Ele é viciado em trabalho. Então, essa é a minha reflexão de hoje para você, cara, não seja viciado em trabalho, sabe? O principal objetivo desse canal aqui, eu quero falar de várias coisas, mas são dois. Primeiro, autoconhecimento. Você se conhecer. Se você identificar em você que você é viciado em trabalhar, cara, para com isso. A vida é muito mais do que trabalho. Tem uma música do Titãs, que ela se chama Epitáfio. E lá fala, devia ter trabalhado menos, me importado menos com problemas pequenos. E ao contrário, deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter sorrido mais, né? Se hoje a morte chega até você, porque a morte chega assim, tchum, levou, acabou, né? Mas se a morte hoje se apresenta para você como uma pessoa, como alguns filmes, né? E chega e fala assim, ó, eu sou a morte, eu vim te buscar, e aí? Vamos bater um papo aqui de 2, 3 minutos antes de eu te levar. Como que você avalia a sua vida? E aí, como que você iria avaliar? Imagine que você só tem 3 minutos de vida e você tem como falar disso. Olha, a minha vida foi assim, foi assado. O que você diria? Eu vivi para trabalhar, vivi a vida inteira correndo, vivi a minha vida inteira se lascando, eu vivi para trabalhar, é isso? Sabe? A gente não deve viver para trabalhar, e sim trabalhar para poder viver, sabe? Até porque a vida, cara, a vida passa assim, a vida passa voando, né? Hoje de manhã, fui levar meu filho na escola, essa primeira semana de readaptação do colégio, e aí, da escolinha dele, meu filho, no momento que eu gravo esse vídeo, tem 3 anos e 7 meses, e aí eu peguei e fui lá com a minha esposa treinando o caminho, que fica uns 5 km da minha casa para lá, e eu trabalho 5 km para cá, e aí eu fui lá, levei eles, tudo, tomei café com a minha esposa, depois vim, aí parei no meio do caminho, não fui 5 km para lá, fui 2,5 km, parei no Parque Socioambiental e trabalhei de lá. E aí vou vir agora no hora do almoço, em casa, pegar minha esposa e nós vamos lá buscar nosso filho, que ele está em fase de adaptação, vai só até a hora do almoço hoje. E aí na volta vou almoçar com eles. Ele já almoçou na escolinha, né? Mas eu vou parar no restaurante, almoçar com eles. E depois vim para a empresa que eu trabalho e trabalhar de 13h30 até as 17h30 mais ou menos, sabe? Por quê? Eu tenho que trabalhar, mas eu tento conciliar o trabalho como uma atividade que é para minha vida, que eu trabalho para viver, né? Eu não vivo para trabalhar, né? Então, cuidado, cara. Cuidado, não faça isso. Não viva para trabalhar, porque a sua vida vai passar assim e você nem percebe. Eu me lembro claramente de quando eu comecei a trabalhar muito cedo em mercearia, padaria, auxiliar de pedreiro, né? Auxiliar de um monte de coisa, entrega de marmitex em bicicleta cargueira. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Mas com 17 eu entrei no mundo corporativo pela primeira vez. Na verdade eu entrei com 16 para fazer um serviço, eu era ajudante de vidraçaria. E aí eu falei, caramba, empresa é isso aqui, cara, que legal. Com 16 anos, mas eu entrei para trabalhar numa empresa, no mundo corporativo, aos 17 anos. Esse ano eu vou fazer 42 anos, nesse ano que eu tô gravando esse vídeo. Então, ó, de 17 para 27, 37. Aí vai 38, 39, 40, 41, 42. Então, esse ano eu faço 25 anos de trabalho. E eu te digo, eu me lembro claramente no primeiro dia que eu entrei no mundo corporativo. Isso foi há 25 anos atrás. Vai fazer agora, dia 6 de fevereiro, tá? Falta menos de um mês. Eu me lembro claramente do primeiro dia que eu entrei no mundo corporativo. Isso é pra você ver como passa assim, ó. E eu me lembro como se fosse mês passado, sabe? Eu com 17 anos de idade, novinho de tudo. E hoje com 42 anos pra fazer já, né? 25 anos de trabalho, sabe? E aí eu pergunto pra você, você vai trabalhar pra viver, que é o recomendável? Ou você vai viver pra trabalhar,
que não é recomendável. Pensa nisso e pensa também que a vida acaba muito rápido, tá? E eu te espero no nosso próximo vídeo, visando várias coisas, mas principalmente o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Até o próximo.